Bem-vindo ao DocTools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje, completamos 100 vídeos aqui no DocTools. E para comemorar, resolvi fazer uma comparação entre os alicates peso pesado aqui do DocTools. Em comum, todos os alicates têm 9,5 polegadas, com uma grande capacidade de corte, ferramentas topo de gama, da Klein Tools, Channel Lock, Virra, Fellow e Knipex. Para isso, eu planejo avaliá-los em 10 quesitos: peso, abertura, tamanho da aresta, tamanho e comprimento dos mordentes, alavancagem, funções integradas, acabamento e construção, cabo e o corte. Por fim, a gente vai falar dos preços das ferramentas. Vamos lá. O campeão de cada quesito ou categoria recebe a nota 10. Os demais concorrentes têm um ponto retirado, dependendo da sua colocação no quesito analisado. Quanto ao peso, Klein Tools ficou em último lugar, 564 gramas. Os mais leves, Channel Lock e Fellow, com pesos praticamente semelhantes. São 8 gramas de diferença, que poderiam ser iguais caso o cabo Channel Lock fosse o cabo bicomponente. Apenas 5 gramas a mais que esses dois, o Knipex, com cerca de 470 gramas. O Virra vem em segundo lugar dos mais pesados, 528. Portanto, essas são as notas da categoria peso. Quanto à abertura de mordentes, a abertura de mordentes da Virra e do Knipex são as maiores, com cerca de 44 mm. No último lugar vem a Fellow, com apenas 30 mm de abertura dos mordentes. A diferença fica evidente. 34 mm de abertura contra 39 Channel Lock. Quanto às arestas de corte, eles mantêm a média de 20 mm cada, a Klein 21 e o campeão da categoria Knipex com 23. Ponto desfavorável para Channel Lock, com cerca de 19 mm, esse 1 mm a menos acaba fazendo falta. Depois você vai entender por quê. Os mordentes contam com um ótimo acabamento. Todos eles têm um aspecto duplo serrilhado, com 18 mm na Klein, o Channel Lock ainda conta com uma indentação para puxar os passafios. O passafio entra por aqui e por essa abertura do mordente é facilmente tracionado. Muito interessante esse acabamento Channel Lock. A Virra, com os maiores mordentes, 23 mm. O acabamento Premium continua até nos mordentes. Mesmo após testes de preensão e de corte, pode acreditar, eles resistem. O Fellow conta com os menores mordentes, são 16 mm. Apesar de ter um acabamento preciso, poderia haver um pouco mais de área de tração. E o Knipex, com 18 mm, fica na média, só que com os dentes extremamente proeminentes, um acabamento impecável. No quesito alavancagem, todos eles contam com alta alavancagem. O pivô é muito próximo à aresta do fulcro do alicate. Klein, Virra e Fellow. Se você perceber, a grande diferença está no tamanho do pivô. Na Knipex e na Channel Lock, eles são extremamente reduzidos, o que aumenta ainda mais o ponto de alavancagem. O Channel Lock chama esse sistema de XLT. A Knipex é uma evolução do sistema de pivô adiantado há pouco tempo na linha. Isso faz toda a diferença.
O segredo não está apenas em reduzir o diâmetro do pivô. Diminuindo esse espaço entre a aresta e o pivô, esses pontos sofrem fadiga estrutural. Então tem que ser um desafio para a engenharia de construção e materiais. Tanto Channel Lock quanto Knipex pulam na frente nesse quesito. Quanto à função, os alicates Channel Lock e Fellow ganham nota máxima. Conta com o segmento para puxar seu passa-fio, com a apreensão serrilhada aqui próximo à alça, crimpador integrado, além de mordentes sextavados que podem ser inclusive usados para aperto de parafusos. Channel Lock também com uma grande aresta aqui de preensão, crimpador integrado e passa-cabos. Usando aqui um cabo de aço para simular. Você vê que tem a tração sem danificar. Klein também conta com um crimpador e uma área que pode ser usada para puxar o fio. A Knipex também, só que faz falta o crimpador. Curiosamente, ele é presente na versão não isolada desse mesmo modelo, o 0908 de 240 mm. Já o Virra conta com amplos mordentes e uma grande aresta, mas essa região é lisa, não tem indentações nem crimpador. Quanto ao acabamento e construção, Knipex e Virra são premium, verdadeiros exemplos de ferramentas bem construídas, já vêm totalmente soltas desde o primeiro momento. A Fellow também vem solta, com acabamento preto anodizado, sem ressalvas. Channel Lock veio emperrado, melhorou bastante com um pouco de movimentação e um WD. Por ser uma ferramenta mais nova da 5, ela já soltou, mas ainda não está como as outras. Agora, a Klein tem um problema. Essa é uma ferramenta que comprei por um preço muito em conta, cerca de R$110, há mais ou menos 3 anos, na Net Computadores. Trata-se da primeira remessa dessas ferramentas. Nesse alicate em particular, já foram mais ou menos uns 2 vidros de WD-40, calor, pancada, batida, e nada faz com que esse alicate solte de uma vez. Extremamente duro. Quanto aos cabos, Klein, Virra e Knipex têm cabos isolados, multicomponente, ergonômicos, inclusive com indentações aqui para se você precisar trabalhar com ele na posição perpendicular. O cabo Virra tem um componente de fibra de vidro que é muito agradável ao toque, confortável ao extremo. O cabo da Klein Tools é um cabo isolado. Também tem uma versão dele, trabalho pesado, no cabo com dupla isolação, só que não conta com o crimpador. Por isso eu decidi pelo cabo isolado convencional. Fellow tem um cabo extremamente ergonômico, bem desenhado, inclusive aqui com o ponto em que fala que você tem segurança para trabalhar em redes de baixa tensão, 220 até 380 volts, mas ele não é isolado VDE até 1000 volts. É um cabo convencional. Já o cabo Channel Lock é um cabo de vinil comum, confortável, mas não é bicomponente. Existe na versão bicomponente, só que não está disponível ainda para compra ainda aqui no Brasil.
Nada que atrapalhe o uso da ferramenta. Uma ótima alavancagem, uma boa ergonomia. Vamos para o que interessa, como essas ferramentas se comportam no corte. Aqui, vamos para a hora da verdade, com cabos de 6, 10 e 16 mm² de área, um arame galvanizado de 2,7 mm de espessura, cabo PP 3 vias de 6 mm e um cabo de aço de 5 mm. Cabo de 6 mm. Emperrado Klein. (10 mm²) Pontinho aqui. (16 mm). Estou com mais dificuldade. Faz toda a diferença, hein? A alavanca. O acabamento cromado ele empurra um pouco o fio para frente. Ela corta fácil ainda. Tá fácil, hein? Ponta. Sem dúvida os melhores channel lock. Fellow. Fellow tem impressão que corta mais fácil que o channel lock. E esse pivô adiantado e reduzido da Knipex, campeão. Os dois melhores, terceiro channel lock, quarto Virra com dificuldade por conta do acabamento cromado. Em quinto lugar, corte de fios de cobre Klein. Só o detalhe, claro, não há nenhum dente, mas o cobre marca as arestas. Nesse caso, mais marcada é do Knipex. Segundo do Klein. Um pouquinho aqui a Fellow. Pelo acabamento escovado aqui, praticamente imperceptível aqui o channel lock, e o Virra nenhum sinal. O acabamento protege, também tem um pouquinho mais de dificuldade para cabos maiores, que ele escorrega, que é compensado pela aresta grande. Mas o acabamento Virra é sensacional, tanto que a gente vê que até os mordentes têm o mesmo padrão cromado. Ferramenta um espelho. Cabo PP, 3 vias de 6 mm. Vamos lá. Aqui não é só o corte, é a aderência. Vamos ver, sem problema. Klein Tools. Tranquilo. Channel lock.
Tá muito fácil, escapou um pouquinho no final. Corta. Talvez com alguns milímetros a mais de aresta, esse cabo aqui seria facilmente cortado. Sempre falta 1 milímetro. Está solto já, né? Bom, pedaço pequeno. Últimos filamentos. Virra. Vamos ver como é que ele vai passar no teste aqui da aderência. Compensa porque a aresta é enorme, né? Então não tem problema. Felo. Um pouquinho de abertura. Corta bem. Knipex. Corta fácil. É 1 milímetro. Vamos fazer o corte de arame galvanizado, 2,76 milímetros. Klein Tools. Nenhum desafio. Channel lock. Muito fácil. Ponta. Sem problemas. Pressionado com o acabamento Virra. Indestrutível, né? Felo. Igual aquele famoso programa, né? Não é o que o alicate faz com o arame, é o que o arame faz com o alicate. E o felo corta fácil, hein? Prazeroso. Knipex. Nossa, essa alavancagem é um conquista mesmo. Deixa as marcas do arame, mas sem dente algum, viu? Cabo de aço de 5 milímetros. Esqueça de usar óculos de segurança, caso for precisar cortar pregos ou parafusos. Segurança em primeiro lugar. Primeiro, Klein Tools. Difícil. Bastante difícil. Apenas com as duas mãos. Channel lock. Segunda tentativa. Não cortou. Mais uma.
juiz aqui é o FX3, né? Juiz do Virra. Porta. Intacto, né? Fellow com certificação ACSR. Corta. Por último, Knipex 5 milímetros. Corta fácil. Tem que admitir que o Channel Lock surpreendeu um pouco. Vou tentar inverter o lado para ver se a faca e a bigorna tem um efeito diferente no outro lado. Toda a força mastiga, não corta. É, 5 milímetros. Tá sendo um desafio aqui com o Channel Lock. Eu achei que ele ia se destacar nessa prova. Bom, acho que se você movimentar o cabo, talvez, mas mesmo assim. Cortou. Na segunda tentativa, com bastante esforço, ele fez o corte, né? Chegava a mastigar, mas sim consegui atravessar. Continuando na mesma secção do corte, ele conseguiu. Só uma repescagem aqui, ó. Fio de 4 milímetros, cobertura plástica, fio de aço. O Channel Lock vai tentar a redenção. Corta. Vai estar fácil. Sem problema. A ferramenta é capaz de fazer o corte. Quando bem próximo do fulcro aqui, empurrando contra o fulcro, aplicando a força de uma vez só. Aí vai. Fellow. Tá aqui, as duas mãos. É muito mais fácil. Knipex. Comparação. Máquina de corte, o fantástico NWS FX3 da Fellow. Não dá chance, uma mão só. Pivô, dupla alavancagem. Por fim, resta falar dos preços. O mais em conta, custando cerca de 250 a 270 reais. Klein Tools, primeiro lugar. Depois, em 370 a 390 reais, tanto o Fellow como o Channel Lock, que contam com cupom de desconto na ATI Brasil. A Virra tem um preço na Jetrotech estimado em cerca de 450 a 500 reais.
dependendo do orçamento e a cotação do dólar na semana que você estiver cotando seu valor. A Knipex tem um problema. A Knipex Brasil exibe esse mesmo alicate na versão não isolada com crimpador, custando cerca de R$ 590. Essa versão VDE eu importei. É uma excelente ferramenta, custa cerca de 50 a 60 dólares. No comparativo, a mais cara de todas. Os resultados finais foram, em quinto lugar, o Klein Tools. Uma ferramenta pesada, difícil de manusear, não solta esse mecanismo e tem uma construção muito boa. Quarto lugar, Channel Lock. Vou ser bem sincero, eu esperava um melhor desempenho dessa ferramenta nos testes de corte. Pelo seu sistema de faca e bigorna, ele tem uma grande capacidade de corte. No entanto, a afiação ficou prejudicada. Uma ferramenta completa, robusta, talvez o melhor ácido comparativo, 10,80 com uma forja laser, bastante tecnologia embarcada, mas esse sistema deixou um pouco a desejar na afiação. Virra é o melhor acabamento de todos os alicates. Mesmo com corte de cobre, arame, aço, nada danifica sua aresta de corte e o cromo. Eu achei que iria simplesmente descascar. Essa é uma ferramenta feita no Vietnã, mas com a qualidade e a supervisão Virra. Está de parabéns, ponto positivo de bonificação. Acabamento perfeito, um alto poder de corte, apesar de não ter o fulcro reduzido aqui no pivô, ele corta espetacularmente bem. Essas áreas de reentrância dão rigidez estrutural e fazem com que esse corte seja feito com muita qualidade. Empate técnico. E o grande campeão com 94 pontos do Octools é o Knipex, fazendo jus à sua fama internacional de ferramenta premium. Ela surpreendeu em todos os testes e quesitos. Campeã do comparativo do Octools. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Está chegando agora? Inscreva-se, junte-se a nós, faça parte do Octools. Estamos juntos há 100 vídeos, não fique fora dessa. Grande abraço!